Olá, eu sou a Lili Julga e hoje eu vou contar um caso virtual de relacionamento bizarro. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você se inscreva no canal, porque histórias como essa não ficam muito tempo no ar. E eu preciso saber que você está aqui comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas uma história de traição, é uma história de obsessão, de manipulação fria e de um tipo de maldade que às vezes nasce dentro da própria família. Tudo começou com uma frase. Letícia lembra perfeitamente do dia em que ouviu aquilo. A irmã mais nova estava parada na cozinha, olhando em volta da casa. Passou a mão pela mesa, observou as paredes e então disse algo que, na época, pareceu apenas inveja inocente. Eu queria ter uma casa igual à sua, um marido igual ao Ricardo e uma vida igual à sua. Letícia riu. Achou aquilo fofo. Afinal, Bia tinha apenas 14 anos, mas havia algo naquele olhar. Algo que ela só entenderia muito depois. Porque aquilo não era admiração. Era desejo. E desejo, às vezes, vira obsessão. Letícia tinha 26 anos. Era casada havia 5 anos com Ricardo. Um casamento que ela acreditava ser sólido, estável, seguro. Eles moravam numa casa simples no interior de São Paulo. Não era luxo, mas era o que ela chamava de lar. Até que um problema familiar mudou tudo. Bia foi expulsa de casa. A mãe não aguentava mais o comportamento dela. Desde os 11 anos, a menina já dava trabalho. Mentiras, fugas, relacionamentos estranhos com homens muito mais velhos. E depois de uma acusação confusa envolvendo o padrasto, a mãe simplesmente perdeu o controle. A menina saiu de casa. E Letícia tomou a decisão que destruiria a própria vida. Ela abriu a porta. Deu abrigo. Deu comida. Deu um quarto. Ela acreditava estar salvando a irmã, mas, na verdade, estava convidando o próprio pesadelo para morar dentro de casa. No começo, tudo parecia perfeito. Bia ajudava nas tarefas, lavava a louça, arrumava a casa, estudava. Parecia outra pessoa. Letícia até comentou com o marido que talvez a menina só precisasse de amor. Mas o que ela não sabia é que, enquanto ela confiava, Bia observava cada detalhe, cada rotina, cada gesto entre marido e mulher. Era como se ela estivesse estudando um manual. O manual de como se tornar. Letícia. A obsessão começou devagar. Primeiro vieram os elogios. Ricardo é tão gentil. Você tem sorte. Queria um marido assim. Depois vieram os olhares. Longos, fixos, pesados. E então vieram as comparações. Ela começou a usar as mesmas roupas da irmã. Os mesmos perfumes. Os mesmos jeitos de falar. Era quase como se estivesse ensaiando um papel. Mas Letícia não percebeu. Até a madrugada que mudou tudo. E é aqui que a história deixa de ser apenas uma traição e começa a virar terror psicológico. Eram 4 da manhã. Letícia acordou com uma sensação estranha. Um frio subindo pela coluna. Um vazio na cama. Ricardo não estava lá. Ela levantou. Caminhou pelo corredor escuro da casa. Tudo em silêncio. Até que viu uma luz saindo do quarto de Bia. E então, ouviu vozes, sussurros, risadas. Uma risada que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. A do próprio marido. Quando empurrou a porta, o mundo parou. Os dois estavam na cama, sem tempo para explicar, sem tempo para mentir. Um homem de 32 anos e uma menina de 14, dentro da casa que Letícia abriu para proteger a própria irmã. O choque foi tão forte que ela caiu no chão, as mãos formigando, o corpo tremendo, sem conseguir respirar. Aquilo não era apenas traição. Era algo muito mais profundo, algo doentio, algo frio. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Porque naquela mesma manhã, Ricardo saiu de casa com Bia. E horas depois, mandou uma única mensagem. Ela está grávida.
E naquele momento, Letícia percebeu uma coisa que até hoje não sai da cabeça dela. Talvez aquilo não tivesse sido um erro. Talvez tivesse sido um plano. Porque Bia sempre quis a casa. Sempre quis o marido. Sempre quis a vida dela. E agora, ela tinha tudo. Mas o que ninguém imaginava é que aquela obsessão não terminaria ali. Porque quando uma pessoa destrói tudo para conquistar algo, ela não para. Ela precisa continuar controlando, continuar dominando, continuar manipulando. E é exatamente isso que transformou aquela casa num lugar onde o medo começou a crescer, onde os gritos começaram a surgir, onde a máscara de menina inocente começou a cair e onde a verdadeira personalidade de Bia começou a aparecer. Uma personalidade fria, calculista, quase predatória. E Letícia percebeu algo assustador. Talvez a irmã nunca tivesse sido apenas uma adolescente rebelde. Talvez ela sempre tivesse sido algo muito mais perigoso. E a pergunta que ficou ecoando na cabeça dela é uma só: até onde uma pessoa pode ir quando decide roubar a vida de outra? Porque algumas pessoas não querem apenas o que você tem. Elas querem que você deixe de existir.